Ouça, a característica mais poderosa em você é a sua autenticidade. E você pode não estar usando isso no seu pleno potencial. Eu tive um sonho recentemente onde eu perguntei para uma pessoa, que ficou implícito que era a pessoa de Deus, eu perguntei para ele o seguinte: qual é a característica mais poderosa em mim? E ele respondeu: sua autenticidade. Eu acredito que essa palavra serve para cada pessoa que existe na Terra, porque cada pessoa tem algo único, inerente dela, somente dela, para expressar. E por alguma razão, ou por várias razões, ela não está expressando isso. Você se considera uma pessoa autêntica? Eu já te adianto que você é sim. Embora você possa não estar usando isso, você é. Seja bem-vindo, povo bonito, feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Antes de tudo, Deus quer que você saiba que você é amado. Já se sentiu amado hoje? Eu sou a Cíntia e aqui eu conto histórias que encorajam, reflexões que inspiram e o senso de humor que traz leveza para a sua vida. Eu gosto muito desse tema de autenticidade porque por muitos anos na minha vida eu não era uma pessoa autêntica, eu era uma cópia. Cópia dos meus amigos, cópia da minha família, cópia dos meus amigos, da sociedade. E eu nem tinha consciência disso, na verdade. E no decorrer dos anos, eu fui aprendendo muito sobre isso e evoluindo nesse tema. Claro que eu não estou perfeita, né? Muito longe disso. A gente está sempre em avanço, sempre em busca de conhecimento e de progresso. Mas eu já melhorei muito com relação à autenticidade. E é libertador, porque quando você começa a descobrir e conhecer quem você realmente é, o que você gosta, o que você quer, isso traz tanta paz, tanta leveza para a sua vida. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas não são o que elas realmente são. Elas são o que elas foram ensinadas pelos pais, pela família, na escola, pelos amigos. E claro que em algum nível a gente é influenciado, não tem como. Mas a porcentagem dessa influência externa é tão grande que abafa completamente a essência do seu ser e você não se conhece, você não se descobre. O que eu encorajaria você é: comece a passar tempo sozinho, comece a fazer uma introspecção e buscar se conhecer. O que você realmente gosta, o que você realmente acredita, quais os valores que você realmente acredita. Você sente momentos quando você está se desrespeitando para fazer o que o outro quer, para agradar o outro, enfim, isso já dá para nortear o que você realmente é por dentro. Então eu encorajo você a começar essa jornada de se conhecer e se descobrir e assumir quem você é. Por que as pessoas não são autênticas? Geralmente está baseado no medo. E aí se ramifica para outras coisas. É o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado, o medo de desagradar. Medo. A pessoa se rejeita, a pessoa ela não se aceita. O que é uma pessoa autêntica? Ao meu ver, uma pessoa autêntica é uma pessoa que tem coerência entre o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz. Ela é íntegra, ela é completa, ela não é dividida, fragmentada, ela é uma coisa só. O que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz é uma coisa só. Não sei se já aconteceu com você, tem um pensamento de um determinado valor, um padrão de valor, do que é algo de valor para você, e quando você está num determinado grupo, a maneira com que você age vai contra aquele valor que você acredita. Interiormente, lá dentro, você sente que você está quebrando, você está violando um valor seu, né? Você não está sendo autêntico. Porque a pessoa autêntica, ela sempre vai respeitar os valores que ela tem, aquilo que ela acredita, e ela vai externar. Então, a pessoa autêntica é quando há uma coerência entre o que ela é e o que ela expressa. O que ela pensa, sente e age. É uma coisa só. Ela não atua, ela não posa, ela não finge. Ela é uma pessoa genuína. Ela é uma pessoa verdadeira. Quais são as vantagens de ser uma pessoa autêntica? Ao meu ver, uma pessoa autêntica, primeiro, ela é extremamente atraente. É uma pessoa muito sedutora. E eu não estou falando num sentido, numa conotação sexual, romântica, embora tenha essa vertente, vá para essa vertente também, se ramifique nisso, mas eu estou falando como um ser humano. É um ser humano extremamente atraente e sedutor, que você quer se aproximar, você quer se conectar, é uma pessoa extremamente magnética. Por quê? Veja bem, tudo aquilo que é cópia, que tem de monte, o valor diminui, né? O valor daquilo diminui e você não se interessa tanto. Mas tudo aquilo que é único, que é raro,
se torna mais valioso. Por quê? Porque é mais difícil de encontrar, você não encontra em todo lugar, então o valor sobe mais. Por isso que uma pessoa autêntica, ela é muito magnética, porque ela assume esta característica única do que ela assume isso e ela expressa isso, essa característica única do que ela realmente é. Então, por isso que ela se torna muito atraente, porque você não vê isso em outros lugares, em outras pessoas. Por quê? Porque é algo único daquela pessoa. Pra gente não tem graça tudo que é artificial, o que é sintético, o que é posado, uma atuação, não tem graça pra gente. A gente percebe, a gente sente isso. Pessoas autênticas, você reconhece elas. Você reconhece as pessoas autênticas. Você pode não gostar delas, da autenticidade daquela pessoa, mas você reconhece que ela é uma pessoa autêntica, né? E aí a gente vai para a segunda vantagem, justamente de ser uma pessoa autêntica, que é você vai afastar conexões falsas e vai atrair conexões verdadeiras e genuínas. Não tem como a gente criar conexão verdadeira com alguém atuando, sendo um personagem. Ninguém sustenta isso por muito tempo. Conexões genuínas só acontecem entre pessoas autênticas. Quanto mais autênticas as pessoas, mais profunda é essa conexão e ela não se desfaz com o tempo. Quando você é uma pessoa autêntica, você muito provavelmente também sofrerá rejeição. Por quê? Muitas pessoas não vão gostar ou não vão aceitar aquilo que você é. E tá tudo bem, isso é normal, faz parte. Tem pessoas que eu olho que ela, na autenticidade dela e não me atrai, não curto. Então eu nem vou me aproximar, porque não é interessante pra mim. Em contrapartida, tem outras pessoas, outras autenticidades que me encanta, que caem no meu gosto. Então as pessoas que se aproximarem de você e te amarem, elas verdadeiramente te amarão. Elas não vão amar um personagem, elas vão amar quem você é de fato. Você vai atrair pessoas muito mais leais, amizades muito mais verdadeiras, muito mais duradouras e com muito mais leveza, porque você não está atuando, você só está sendo você. E as pessoas que se aproximaram de você, elas se conectaram com quem você realmente é, porque elas se atraíram por aquilo que você é. Eu lembro de uma vez que eu me conectei com uma pessoa que era o perfeito exemplo disso, uma pessoa extremamente autêntica. E era engraçado porque essa pessoa, ela não dava as respostas que eu julgava que eram as respostas que ela tinha que dar, as respostas dentro das normas sociais, que era um padrão da minha cabeça, que era o que eu achava que é o que ela teria que responder. E ela não fazia isso, ela respondia do jeito dela, ela dava a opinião dela, claro, a pessoa não desrespeitava, ela não era rude, mas ela expressava exatamente o que ela tinha dentro dela. Se ela gostava, se ela não gostava, ela não gostava. Ela não fingia para me agradar, ela não fingia, ela dava uma opinião exatamente como que ela pensava, como que ela sentia. E mesmo ela não dando as respostas como eu achava que tinha que dar, aquilo me irritava, porque eu tinha um padrão pré-estabelecido, né? Aquilo me irritava, só que ao mesmo tempo isso me conectou com essa pessoa de uma forma tão única que hoje eu sei que ninguém mais no planeta Terra dá as respostas que essa pessoa deu, tem o procedimento que essa pessoa deu, porque é uma coisa muito única dela. E isso conectou, embora não seja o padrão externo que eu estava esperando, né? Mas era algo tão verdadeiro e tão genuíno que me atraiu. E você fica com vontade de se conectar com aquela pessoa, cria uma conexão genuína. Gente, é muito real, é muito poderoso. É muito poderoso, uma pessoa autêntica. E ali criou-se uma amizade verdadeira. E uma outra coisa interessante também que acontece é que você se torna uma pessoa muito mais confiável. O exemplo dessa pessoa, né, que eu me conectei, era uma pessoa que eu confiava, que eu sabia que não ia mentir para mim, que não ia dar uma opinião ou falar algo para me agradar, ou só para eu me sentir bem e tal. Embora, como eu disse, as respostas muitas vezes não eram de acordo com o que eu pensava, era diferente. Mas era realmente o que a pessoa pensava e isso cria confiança. Você confia nessa pessoa. Você confia nessa pessoa. Você fala, essa pessoa não vai mentir pra mim, porque ela não mente pra me agradar, ela não mente pra me fazer feliz, ela não finge, ela realmente é o que ela é. Então, a confiança é a base para criar conexões verdadeiras. Não dá para criar conexões genuínas, verdadeiras, sem autenticidade, com um personagem. Então, por favor, pare de copiar os outros. Tenha a coragem de ser você. Tenha a ousadia de você ser você.
Não é que você vai ser grosso com as pessoas, não é isso, né? Tem gente que é sem noção, né? Ah, eu sou autêntica. Não, filho, você é grosso, você é rude. Porque ser rude ou ser gentil está na maneira como você comunica, né? Não o que você comunica, mas na maneira. Você pode ser autêntico, expressar a sua opinião, mas a forma como você vai se expressar é que mostra se você é rude e se você não é. Mas muitas pessoas vão te achar rude também. Muitas pessoas vão achar rude porque pode ser relativo também. Esse negócio de ser rude, ser gentil, para algumas pessoas algo não soa rude, para outras pessoas a mesma coisa soa rude. Então, busca aí o caminho do meio, o equilíbrio, mas sem perder a sua essência, o que você é, tá? Respeite o que você é, o que você gosta, o que você quer e não se venda, não se rebaixe. E não tenha medo das pessoas que vão se afastar de você, tá? Porque as pessoas que estavam conectadas com você, elas estavam conectadas com o personagem que você tinha antes. E agora essa nova versão sua, que na verdade é a sua versão verdadeira, a sua versão original, essa pessoa não se interessou. Então deixa aí, tá tudo bem, não tem problema, segue o baile, tá? Mas agora você vai começar a atrair pessoas que vão gostar de você, do jeitinho que você é. E é verdadeiro, é genuíno, é leal. Gente, não tem nada mais maravilhoso do que você ter conexões com pessoas onde você é você. E não significa que vocês vão pensar igual, falar igual, vestir igual. Deus me livre. Não é isso. Conexões verdadeiras, genuínas, não é só entre pessoas que pensam igual. Muito pelo contrário, elas pensam diferente, elas têm ideias diferentes, mas elas se aceitam. Ela aprecia no outro aquela característica única que o outro tem, ainda que tem coisas que você não concorde. E da mesma forma a pessoa também admira, aprecia em você características únicas suas. Então, não copie os outros. Busca a sua autenticidade. Ouça, nunca antes no universo e nem depois vai existir, nunca houve e nunca haverá no universo inteiro uma pessoa igual a você. Você é único, você tem características únicas em você, talentos únicos, coisas únicas para trazer para este mundo. E aí, justo na sua vez de nascer, de viver aqui, você vai virar uma cópia? Não faça isso. Não faça isso. Se liberte da necessidade de aprovação, do medo da rejeição. Não importa que as pessoas vão te rejeitar. Você já é aceito por Deus. Então, aceite quem você é. Duas pessoas precisam te aceitar. Deus, e Ele já te aceitou. E agora você precisa se aceitar. Porque a única rejeição que te impede o sucesso é a rejeição que vem de você. Acredite, você vai encontrar seu bando. Você pensa que ninguém gosta de você, ninguém vai te aceitar como você é, mas você só não encontrou a sua turma. Você não encontrou o seu bando. Tem uma frase que eu anotei esses dias que fala assim, meio que não tem a ver, mas tem a ver, né? Mas fala sobre a depressão. Antes de se diagnosticar com depressão, certifique-se de que você não está rodeado por idiotas. Quem foi que falou essa frase? Freud que falou? Ah, eu não lembro se foi Freud, gente. Comenta aqui, eu não lembro quem foi que falou. Então, parafraseando, antes de assumir que você é rejeitado, certifique-se de que você não está rodeado pela turma errada, pelas pessoas erradas. Você vai encontrar pessoas que têm a ver com você, tá? Mas até que você encontre, sabe que Deus está com você, você não está sozinho. Isso é suficiente para a gente se sentir amado, sabendo que Deus te ama e você se amar também. Então você vai atrair as pessoas certas para o seu caminho. Por favor, não desperdice a sua vez. É a sua vez de estar aqui. Cavuque dentro de você, mergulhe dentro de você para se conhecer. Eu lembro que uma vez eu vi num comentário de um vídeo, era um vídeo que falava sobre um milagre sobrenatural que a pessoa viu Jesus, teve um encontro com Jesus, alguma coisa assim. E aí nos comentários as outras pessoas estavam relatando as experiências que elas também tiveram, que elas viram Jesus, algo que Jesus falou. E eu lembro de um comentário que eu nunca esqueci, de uma pessoa que falou assim, que Jesus apareceu para ela, que Jesus falou assim para ela, sobre a importância de você ser você mesmo e não copiar os outros. Eu acho isso demais. Deus é um diamante inteiro, você é uma faceta desse diamante e é única, única. Não copie as pessoas. Tenha a ousadia de ser você, eu repito, tenha a ousadia de ser você mesmo e você é incrível, tá? Ainda que você não esteja vendo, você é incrível. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te encorajado. Se você gostou, deixe seu like,
compartilha com seus amigos. Se não gostou, seja autêntico, tá? Se não gostou, seja autêntico e compartilha com os inimigos. Comenta aqui, se tem alguma crítica, comenta. Dá sua opinião real, tá bom? Você é amado, você é importante, você é único, tá? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Beijo.